aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Dessa vez vamos voltar lá para o início da história. Vamos falar sobre os conceitos básicos de história para que você entenda mais um pouquinho sobre a ciência e história, tá bom? Mas antes de começar a aula, vá embaixo, clique, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Dê aquela força para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do Professor Vinícius, produzindo cada vez mais conteúdos de história para você, para o Enem. Esse assunto especificamente é lá no iniciozinho para o pessoal do primeiro ano, tá bom? Do ensino médio. Então vamos lá. Então o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre os conceitos básicos de história. Ou seja, o mínimo que toda pessoa tem que saber ao aprender a disciplina de história, tá bom? Vamos adiante? Bom, primeiro vamos à definição, né? Muito se fala, muito se define o que é história. Mas a definição mais básica que eu encontrei, que eu achei interessante também, foi que a história é uma ciência, né? Então, todas as disciplinas, todas as ciências, e a história também é uma ciência como qualquer outra, ela é usada para estudar o comportamento, as ações humanas ao longo do tempo. É graças à história que a gente consegue preservar a nossa memória, graças à história que a gente consegue entender o passado, tá? Para compreender o presente também. Então, como a história estuda as ações humanas ao longo do tempo, por exemplo, quando nós vimos cenas do ser humano caçando na pré-história, isso é história, tá? Assim como mulheres dançando lá no Egito, isso é história. Bem como os portugueses chegando ao Brasil, isso é história. E assim como também trabalhadores nas fábricas durante a Revolução Industrial, todos esses fatos são história porque são ações do cotidiano das pessoas. Então, tudo que se faz, toda a ação que o ser humano faz, ela é história. Tá? Ela contribui para a história da humanidade. Muita gente questiona e se pergunta, mas nos livros de história só tem pessoas importantes, só tem nomes importantes. Não. História é aquilo que cada pessoa faz. Cada ação que as pessoas fazem se constitui história. Tá? Eu vou dar aqui um exemplo bem básico. Por exemplo, você está em sua casa, de boa, e está assistindo TV. Bom, você deve estar pensando, não estou fazendo nada, só estou assistindo TV aqui no meu sofá. Como é que eu estou produzindo história desse jeito? Olha, quando você assiste TV, você gasta energia, ou seja, você paga uma taxa, um imposto, tá? E quando você paga impostos, quando você gera impostos, você proporciona aos governos realizarem obras que vão impactar diretamente na sociedade do seu tempo. Então, mesmo você não fazendo nada, entre aspas, assistindo TV, você está produzindo história, porque história é qualquer ação do ser humano. Então, não pense que só porque nos livros de história tem o nome dos grandes personagens, que só são aqueles que produziram história. Ninguém produz história sozinho. Inclusive, existe uma crítica muito pertinente de um poeta chamado Bertolt Brecht, em que ele diz o seguinte, se criticando exatamente a valorização apenas dos grandes personagens na história. Então, o que ele diz? O jovem Alexandre o Grande, conquistou as Índias sozinho? Ou seja, o cara lutou sozinho e conquistou isso tudo só? Não. Junto com eles, tinha milhares de soldados. César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço. Ou seja, aquele exército de César não comia? Quem fazia comida para eles? Quando a sua armada se afundou, Filipe da Espanha chorou. Ninguém mais chorou? As vidas perdidas, os seus familiares não sentiram? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Então veja que, de fato, os livros de história, eles retratam a história dos grandes personagens, dos líderes. Mas nem estes construíram a história sozinho, porque junto com eles milhares de pessoas fizeram história, fizeram acontecer a história. Então o objetivo aqui, nesse primeiro momento, é que vocês entendam que vocês fazem parte da história. Mesmo não fazendo nada, você está produzindo história. Por quê? Porque todos nós fazemos parte da história. Porque todos nós construímos história, que somadas, as nossas histórias, formam a história da humanidade. Ao assistir esse vídeo, quem sabe você não aprenda e tire uma nota boa no vestibular. Daqui a pouco você se torna um engenheiro famoso e vai contribuir na história da engenharia. Então veja que todo mundo é personagem da história. Não pensem que só faz história os grandes personagens. A história é feita por todos nós, tá bom? Vamos adiante, vamos falar agora sobre as medidas do tempo. Então, convencionou-se, a dividir a história em unidades. Então, como vocês veem na tabela, a unidade básica é um dia,
né, do nosso tempo, que corresponde a 24 horas, uma semana corresponde a 7 dias, uma quinzena a 15 dias, um bimestre a 2 meses, um trimestre 3 meses, um quadrimestre 4 meses, um semestre 6 meses, um ano são 365 dias ou 12 meses, uma década são 10 anos, um século são 100 anos e um milênio são 1000 anos. Então, vamos dar um exemplo. Do nascimento de Cristo até aqui, nós tivemos 2021 anos. Então, já foram mais de 2 milênios. De quando os portugueses chegaram no Brasil, já se foram 521 anos, ou seja, mais de 5 séculos. Então é dessa forma que nós contamos a história, graças às unidades de tempo que convencionou-se a usar, tá bom? Bom, aí vem uma pergunta, como contar os séculos? Muita gente fica em dúvida em saber, por exemplo, 1500 quando os portugueses chegaram ao Brasil, corresponde a que século? Vamos dar uma olhadinha na tabela? Olha o primeiro exemplo, 1492. Como é que eu vou saber de que século é 1492? Esse ano pertence a que século? Então, você, como está vendo aí na imagem, você elimina os dois últimos algarismos e do 1492 ficou 14. Sempre o que sobra você soma com 1. 14 mais 1, 15. Então, século 15. Então, 1492 é um ano do século 15, tá bom? Fiquem atentos a isso. Vamos dar outro exemplo para ver se fica claro para vocês. 2003. Qual é a regra? Elimine as duas últimas unidades. Sobrou 20. 20 mais 1, 21. Então, século 21. O ano você usa em números cardinais e os séculos você usa em algarismos romanos. Vamos mais um exemplo? 1932. Essa data pertence a que século? Este ano pertence a que século? Elimina-se os dois últimos algarismos, 32, sobrou 19. 19 pela regra mais 1, 20. Então, o século 20 é representado dessa forma em algarismos romanos. 1932 é um ano do século 20. 107. O ano 107 pertence a que século? Mesma regra. Elimine os dois últimos algarismos, sobrou 1. 1 mais 1 da regra, 2. Então, 107 é um ano do século 2. Ok, gente? Ano 27 pertence a que século? Elimina os dois últimos algarismos, sobrou 0. 0 mais 1, 1. Então, 27 é um ano do século 1. Mais um exemplo. 1027. Usando a regra, elimina-se as duas últimas unidades, sobrou 10. 10 mais 1 da regra, século 11. Por fim, 2011. Elimina-se as duas últimas unidades, sobrou 20. 20 mais 1 da regra, século 21. É dessa forma que são contados os séculos, tá bom? Vamos seguir adiante. Vamos falar agora dos calendários. O nosso calendário, o calendário ocidental, ele foi colocado em prática por Júlio César, que é esse que você está vendo aí na imagem. Júlio César criou o chamado calendário juliano. Para quem não sabe, Júlio César foi um grande líder em Roma, lá na Roma antiga, tá bom? E ele, como líder, instituiu um calendário, porque os calendários anteriores eram muito bagunçados, atrasavam, as estações aconteciam em datas que não equivaliam à realidade. Então, o calendário juliano foi criado no ano 45 a.C. Então, esse calendário juliano, ele fixou o ano em 365 dias. O que é o ano? O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então, esse um ano corresponde a 365 dias. A questão é que não são somente 365 dias, são 365 dias mais 6 horas. Então, sempre sobra 6 horas, que é no tempo total que a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Então, para que não haja uma defasagem do tempo, essas 6 horas são somadas e no quarto ano é acrescentado um dia no ano chamado bissexto. Se vocês se lembram, às vezes o mês de fevereiro tem 28 dias, às vezes tem 29 dias. Então, quando o mês de fevereiro tem um dia a mais, é chamado de ano bissexto, para compensar as horas que sobram na contagem do ano. Esse calendário juliano, além de fixar o ano em 365 dias e também o ano bissexto, ele fixou o ano em 12 meses. Antes do calendário juliano, lá em Roma, existiam 10 meses. E sempre havia uma sobra e era acrescentado um mês ou outras vezes não. Então,
De forma fixa, 12 meses foram criados. Então, o ano lá não começava no mês de janeiro, tá? O primeiro mês era março, que é em homenagem a Marte, deus da guerra. O segundo mês, abril, de abertura da primavera. Terceiro mês de maio, em homenagem a Maia, a deusa da abundância. Quarto mês, junho, em homenagem a Juno, a deusa da casa e da família. O quinto mês é o mês de julho, em homenagem ao próprio Júlio César. Sexto mês é o mês de agosto, em homenagem a outro líder romano, Otávio Augusto. E aí temos setembro do sétimo mês, outubro do oitavo mês, novembro do nono mês, dezembro do décimo mês, tá? E aí foram criados os meses de janeiro, pelo calendário juliano, em homenagem ao deus Jano, deus dos portais, e fevereiro, o mês das fogueiras, a februária. Essa foi a importância do primeiro calendário ocidental, que foi o calendário juliano, e foi um calendário que foi amplamente adotado, visto que o Império Romano ele dominou extensas terras, tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Europa. Então, basicamente, toda essa região do Império Romano adotou o calendário juliano, tá bom? Muito tempo depois, foi criado o calendário gregoriano, ou seja, em 1582, ou seja, muito tempo. E esse calendário gregoriano veio para corrigir algumas falhas do calendário juliano, um atraso também que ocorria. O nome calendário gregoriano é em homenagem ao Papa Gregório, que vocês estão vendo aí, que foi o Papa que oficializou o novo calendário. Então, como eu havia dito, ele foi adotado para corrigir uma defasagem de 10 dias do calendário juliano. E olha como foi que aconteceu. Em 1582, o Papa decretou um pulo de 10 dias no calendário. Então, no dia 4 de outubro de 1582, uma quinta-feira, no dia seguinte foi considerado o dia 15 de outubro, ou seja, na sexta-feira, no dia seguinte, pulou-se 10 dias, tá? Para corrigir a defasagem do calendário juliano. Então, esse calendário gregoriano, ele foi sendo adotado aos poucos na Europa, primeiramente pelos países católicos como Espanha, Itália, Polônia, tá? E como esses países tinham diversas colônias pelo mundo, na África, na Ásia e na América, então as colônias desses países que eu acabei de citar, esses países católicos, adotaram também o calendário gregoriano. Ele é amplamente difundido e é o calendário que nós usamos hoje, né, no Ocidente. Então, como vocês podem ver aí, aos poucos foram sendo adotados em vários lugares ao longo dos anos até mais recentemente. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que o calendário tem por base o nascimento de Cristo, tá? É o calendário gregoriano. Então, existe uma contagem anterior ao nascimento de Cristo, que é uma contagem decrescente, como vocês podem ver aí na imagem, e existe uma contagem após o nascimento de Cristo, que é uma contagem crescente. Sempre lembrando que, para diferenciar, a contagem que vem antes de Cristo vem acompanhado de AC. Então, temos, por exemplo, 500 anos antes de Cristo, 10 anos antes de Cristo. Depois de Cristo não tem nada, é só o ano normal. 100, ano 100, ano 400, ano 500, ano 2000 e por aí vai. Então, antes de Cristo AC, depois de Cristo, só o número mesmo, tá bom? Para identificar o ano. Isso para diferenciar o que era antes e o que era depois do nascimento de Cristo. Lembrando que na história não existe o ano zero, ok? Do ano 1 antes de Cristo, pulamos para o ano 1 depois de Cristo, certo? Não existe ano zero. E aí convém chamar a atenção para vocês uma coisa. Todo século, ele não começa do ano zero, ele começa do ano 1. Porque a gente começa a contar a partir do nascimento de Cristo, que é o ano 1. Por exemplo, esse século em que nós estamos, ele não começou no ano 2000, ele começou no ano 2001. E todo século que começa no ano 1 termina em 00. Como assim, professor? Esse século começa em 2001 e vai terminar em 2100. O século passado começou em 1901 e terminou em 2000. Então essa é a regra. Não se esqueçam, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho da periodização do tempo, né? Como o tempo foi dividido. Vamos falar um pouco da linha do tempo, que é essa linha que vocês estão vendo aí. Veja bem, gente. A linha do tempo, ela mostra onde começa a história, onde se considera história. Então a história, ela começou a ser considerada a partir de 4.000 anos antes de Cristo, passando pelo nascimento de Cristo, como eu já falei, que foi no ano 1, e vai até hoje. Então, de 4.000 anos antes de Cristo até hoje, tudo isso nós chamamos de história. Apesar de que essa é uma definição que gera muita discussão.
porque a história é considerada a partir do surgimento da escrita. Mas aí você pode se questionar, e as pessoas que viveram antes da escrita? Elas não escreviam, mas elas tinham história, porque a história, como eu disse, é a história da ação, das ações do ser humano. Então não é porque as pessoas não escreviam antes que elas não tinham história, tinham sim. Elas apenas não registravam de forma escrita, tá? Então, antes da escrita, é considerado pré-história. Só reforçando, na pré-história as pessoas tinham sim história. Nós temos conhecimento da história daquelas pessoas, apenas não estavam escritas. Como é que a gente sabe dos fatos da pré-história? Bom, porque nós temos evidências arqueológicas e a história trabalha junto com outras ciências para descobrir a história das pessoas que viveram na pré-história. Então, não há um consenso sobre esse termo pré-história. Muita gente prefere falar época pré-literária ou antes da escrita, mas não pré-história, porque muitos entendem mal e pensam que não havia história naquele tempo, mas havia sim, tá bom? Bom, esclarecido esse fato, vamos passar agora a ver qual foi a periodização, a divisão da história, tá bom, gente? Então, de 4.000 anos antes de Cristo, passando pelo nascimento de Cristo, até a queda de Roma, no ano 476 depois de Cristo, essa é a primeira parte da história, que ficou conhecida como Idade Antiga. Então, a Idade Antiga vai de 4.000 anos antes de Cristo, passando pelo nascimento de Cristo, até a queda do Império Romano. Então, tudo isso aí é chamado de Idade Antiga. É a primeira parte da história. Quais são os assuntos que nós estudamos na Idade Antiga? Bom, nós vamos estudar Egito, vamos estudar a Mesopotâmia, vamos estudar a Grécia, vamos estudar Roma, só para citar alguns povos dentre os vários que viveram nessa época, tá bom? Bom, após a queda do Império Romano, começa uma nova etapa da história, que vai de 476, quando o Império é tomado pelos bárbaros, até 1453, quando ocorre a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. Da queda de Roma até a queda de Constantinopla, temos um período de 1.000 anos que ficou conhecido como Idade Média. O que nós estudamos na Idade Média? São diversos assuntos, são diversos povos, mas vou citar aqui só alguns. Nós vamos estudar o feudalismo, estudamos os árabes, o povo árabe, estudamos também o Império Bizantino, que eu acabei de falar. Muitos anos após a queda de Constantinopla, ocorre a chamada Revolução Francesa, em 1789. Então, é uma nova etapa de nossa história, chamada de Idade Moderna. Só uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente. Ninguém foi dormir num dia antigo e virou medieval, ninguém foi dormir medieval e acordou moderno. Essa divisão do tempo, ela foi feita posteriormente pelos historiadores para facilitar os estudos. Para quem vivia naquela época, não aconteceu nenhuma mudança drástica de um dia para o outro. Pessoas continuaram vivendo normalmente. Essa divisão da história aconteceu mais durante a Idade Moderna, né? Que é o período que nós estudamos a Revolução Industrial, só para citar alguns assuntos. Estudamos as grandes navegações, quando os europeus partem para a descoberta de novas terras, novo mundo. E, consequentemente, quando os portugueses chegam ao Brasil em 1500. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, estamos falando da Idade Moderna. Bom, desde 1789 até hoje, nós temos o último período da história, que é chamada de Idade Contemporânea. Bom, contemporânea, a palavra contemporânea significa no mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vivi na mesma época de que fulano. Então, fulano é o meu contemporâneo. Vivemos na mesma época. Então, a Idade Contemporânea é na mesma época que nós estamos vivendo, que começou após a Revolução Francesa e vem até hoje em nossos dias. Então, só para citar exemplos de assuntos estudados nesse período, temos as duas grandes guerras mundiais, temos aqui no caso nosso o Brasil Império e o Brasil República. Então, essa foi a divisão do tempo feita pelos historiadores, como eu disse há pouco, para facilitar o entendimento da história, tá bom? Espero que tenha gostado dos conceitos básicos de histórias apresentados na aula de hoje. E aí, galera, espero que tenham gostado mais dessa aula. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Continue nos acompanhando, tá bom? Vai embaixo, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Dê aquele feedback para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. Um abraço e até a próxima!